Vamos para a palavra de Deus? Se você pode, abre comigo o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, a partir do verso 19. Atos capítulo 11, nós vamos ler do 19 ao 26. E diz assim a palavra de Deus: Os que foram dispersos, a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. E quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Até aqui, irmãos. Convido você a fazer uma rápida oração comigo. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, nesse culto abençoado, Senhor, onde os louvores já tocou o nosso coração, onde nós já entregamos a Ti esse momento de louvor. Agora fala conosco em cima dessa palavra, Pai, que o Teu Espírito venha, Senhor, falar aos nossos corações, que o Senhor venha ensinar, corrigir, Senhor, exortar, aquilo que for da Sua vontade, consolar os nossos corações, Pai. Muito obrigado, assim Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu amo a palavra de Deus porque a Bíblia, ela faz muitas coisas em nossas vidas. A Bíblia, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos exorta, ela ilumina nosso caminho, ensina como nós devemos nos comportar. Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E uma das coisas que eu gosto muito na Bíblia é analisar a vida de homens e mulheres de Deus que deram um bom exemplo, de boa conduta, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres de Deus. Então, se a gente pega desde Gênesis, são tantos nomes que a gente olha e a gente fala, meu Deus, olha Moisés como era. Um homem que falava com Deus como se fala com um amigo, face a face. A gente vê Davi, a gente vê Elias, um grande profeta. No Novo Testamento, tantos homens, né? E sem falar de Jesus, que é o nosso maior exemplo. Então, eu amo olhar para a vida dessas pessoas e aprender algo com eles. E nesse texto que nós acabamos de ler, fala de um homem chamado Barnabé. E hoje eu quero falar sobre o exemplo que Barnabé deu de um homem de Deus, de um grande homem de Deus. Esse texto que nós lemos em Atos, capítulo 11, tem um contexto. Ele fala que em determinado momento da igreja, houve uma perseguição muito grande e os irmãos precisaram sair de Jerusalém, se dispersaram por algumas regiões, Chipre, que é uma ilha, Fenícia e Antioquia. E em Antioquia, a palavra de Deus começou a chegar com mais força e muitas pessoas foram se convertendo. E isso chegou na igreja de Jerusalém. A notícia chegou na igreja de Jerusalém e os irmãos ficaram felizes com essa notícia e falaram, agora vamos enviar alguém para lá, para ser o pastor daqueles irmãos, para ensinar aqueles irmãos que estão se convertendo em Antioquia. E esse homem era Barnabé. E o que é interessante de Barnabé é que nem sempre ele é lembrado como deveria.
Quando nós lemos Atos, a gente vai lendo e Barnabé às vezes passa batido, uma coisa ou outra ali sobre ele, e a gente não para. Mas Barnabé, eu peguei aqui um número, ele é mencionado 29 vezes no livro de Atos, e mais 5 vezes nas cartas de Paulo, então não é pouca coisa. A descrição de Barnabé nas Escrituras, ela chama a atenção, porque é um homem que participou de muitas coisas com a igreja. E nesse momento, ele é então lembrado pelos irmãos de Jerusalém para ser enviado para Antioquia, para ser aquele que ia cuidar daqueles irmãos que estavam se convertendo. E eu aprendo uma coisa aqui com a vida de Barnabé, logo de cara já. Eu aprendo, irmãos, que servir a Cristo não é estar sempre em evidência, mas sim à disposição de Deus. Se você parar para pensar quantos homens apóstolos, grandes homens já consagrados haviam em Jerusalém, mas o homem que estava à disposição e que foi escolhido foi Barnabé. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi Paulo, que ainda estava no início da sua conversão, foi Barnabé. Então, nem sempre estar em evidência, né? Mas sim à disposição. O nome de Barnabé, em hebraico, era José. A Bíblia fala sobre isso um pouquinho antes aqui. Em Atos 4, 36, fala assim: então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, então era uma espécie de apelido, de codinome, né? Que quer dizer filho da consolação. Um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Olha que interessante, essa é a primeira referência de Barnabé no livro de Atos, lá no capítulo 4. Fala do nome dele e fala que ele cumpriu ali um maravilhoso exemplo de generosidade. Irmãos, quantos de nós agiriam desse modo perante a igreja de Deus, a obra de Deus, de sermos desapegados das nossas coisas de tal forma que nós sejamos capazes de vender tudo o que temos e entregar para a obra do Senhor? Barnabé era esse homem. Ele era desapegado das coisas, ele tinha a vida entregue ao Senhor Jesus, assim como outros irmãos de Atos também fizeram. Então, filho da consolação, né, de acordo com o seu caráter. Ele não era o principal personagem de Atos, mas fez parte de muitas delas, né, muitas coisas que aconteceram em Atos. Então, esse primeiro ponto é muito importante para refletirmos na nossa vida também. Irmãos, nem eu, nem você precisamos estar em evidência para servirmos bem o Senhor Jesus. Nós não precisamos de um holofote, nós não precisamos de um microfone, nós não precisamos das luzes ali de toda hora citarem nosso nome, nós não precisamos ser os principais onde nós estivermos. Nós só precisamos estar dispostos, que na hora que aparece a oportunidade e a necessidade, os irmãos se lembrarão de você para te enviar, Deus se lembrará de você para te colocar naquele local para servir. Então, a gente tem essa mania muitas vezes, né? Não vou dizer mania, vou dizer esse desejo, de certa forma pecaminoso, de querer sempre ser o falado, o que está no alto, nos holofotes. Não precisa, irmãos. Podemos servir ao Senhor Jesus na nossa simplicidade. Muitas vezes, irmãos, aquele que parece fazer menos está fazendo muito. Aquele que parece fazer menos está fazendo muito. Tem uma história que ficou muito conhecida no meio cristão, que foi a conversão do Billy Graham. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Essa história é até contada de forma errada em alguns lugares. Billy Graham testemunha isso. Ele se converteu numa conferência evangelística de um homem chamado Mordecai Ham. Mordecai Ham era um evangelista itinerante que passava pelos lugares pregando, e Billy Graham, com seus 16 anos, ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus. E o detalhe, esse Mordecai, ele não era um homem que pregava para multidões. Ele pregava em alguns lugares, mas nunca foi para multidões. Ele nunca foi um grande ganhador de almas, mas ele ganhou algumas almas. Mas o interessante o trabalho dele era simples, era evangelístico, mas ele ganhou para Jesus um homem que pregou no mundo inteiro e ganhou milhões de pessoas. Aí quando a gente para pensar nisso,
Muitas vezes nós não precisamos ser o Billy Graham, mas nós podemos ser um Mordecai, que é aquele que vai pregar. E o outro irmão que às vezes está ali começando, ele vai te ouvir pregar, vai se converter. E ele vai ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Então, às vezes, irmãos, parece que fazer menos, né? Parece que estamos fazendo pouco, mas na verdade estamos fazendo muito. Ao fazer a obra de Deus, nós já estamos fazendo muitas coisas. E por que eu falei do Billy Graham? Porque muitas pessoas falam que sem Barnabé não haveria Paulo. E olha que interessante. Esse texto que nós lemos, por exemplo, ele cita um acontecimento muito interessante que aconteceu com Paulo. Aliás, eu vou primeiro falar um outro texto, depois eu volto no nosso. Em Atos capítulo 9, no versículo 26 e 27, olha o que aconteceu. Tendo chegado a Jerusalém, aqui é Paulo, tendo Paulo chegado a Jerusalém, ainda como Saulo, né, procurou juntar-se com os discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que esse lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Olha que interessante, Paulo chega diante dos discípulos e ele não é recebido com confiança. Desconfiavam dele, fala, esse Paulo aí se converteu, tem que pagar para ver. O homem perseguia a gente, como que ele se converte? Aí Barnabé vem, pega Paulo, leva até os apóstolos, fala, não, eu testemunhei Paulo lá em Damasco. Ele se converteu mesmo, ele teve um encontro com Jesus na estrada, ele pregava nas sinagogas de Damasco, então vocês podem confiar nesse homem, que eu dou a minha palavra, que vocês confiam em mim, eu, Barnabé, dou a minha palavra que ele se converteu de verdade. Então Barnabé, ele foi um intercessor de Paulo nesse momento. Eu não sei o que poderia ter acontecido com Paulo, quanto tempo ia durar essa desconfiança, mas Barnabé acreditou nele. E às vezes, irmãos, nós precisamos disso, nós precisamos de pessoas que acreditem em nós. Ou precisamos que nós acreditemos nas pessoas. Nós intercedemos pelas pessoas, que nós possamos levar outros irmãos na obra que estamos fazendo também. E a segunda coisa que aconteceu, né, entre Paulo e Barnabé sobre isso, que por 2 vezes Barnabé foi responsável por introduzir Paulo na obra, né? Ele foi a Tarso buscar Paulo e levando a Antioquia para servirem juntos à igreja que estava nascendo, que está aqui no texto que a gente leu, no versículo 25 e 26. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. Então a gente vê o cuidado de Barnabé. Quando ele chegou em Antioquia, ele viu um povo, ele se lembrou de Saulo, de Paulo. Ele falou, eu vou buscá-lo, e era longe, Tarso era longe. Eu vou buscá-lo porque ele vai servir comigo aqui. Eu vou fazer dele um companheiro de serviço, um companheiro da obra de Deus. Então, por isso que muita gente acredita, né? Muita gente fala isso, claro que Deus é soberano na escolha de Paulo, mas sem Barnabé não teríamos um Paulo. Eu acho isso muito interessante. E Barnabé também não foi a única vez que isso aconteceu. Ele não desistiu de João Marcos. Quem se lembra de João Marcos? Porque Marcos acompanhou Barnabé e Paulo na primeira viagem. Só que uma hora ele voltou para trás. Aí na segunda, Barnabé queria levá-lo de novo. Eles eram parentes. E aí Paulo falou, não, ele não vai. Porque na primeira ele abandonou a gente. Ele voltou para trás. E houve uma briga entre eles, uma discussão. Mas aconteceu que Barnabé ficou do lado de João Marcos, esteve com ele e Paulo seguiu viagem. Houve uma briga, mas depois de um tempo, que eu acho lindo é que passou-se uns anos e eles voltaram a, se reconciliaram e João Marcos voltou a ser útil no ministério de Paulo. Paulo fala isso lá em Timóteo e ele diz assim, somente Lucas está comigo.
Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Então veja, Barnabé não desiste das pessoas. Ele tinha esse cuidado pastoral e discipulador de não desistir de ninguém. Isso é muito interessante. E também, né, irmãos, não preciso nem falar que nós não teríamos também, se não fosse esse cuidado de Barnabé, o evangelho de Marcos, que ele escreveu depois. Porque um homem ficou do lado dele, não deixou ele desistir da fé e discipulou João Marcos, né? Então, Barnabé tinha esse cuidado, né? Então, ele era amigo, ele era acolhedor, ele era protetor e ele possuía esse discernimento de entender quem precisava de ajuda para servir ao Senhor Deus. E a terceira coisa que a gente aprende com Barnabé é que ele foi reconhecido como um homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. Nesse texto que a gente leu, no versículo 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Irmãos, eu não sei como que você é reconhecido, como que as pessoas falam de você. Às vezes as pessoas falam da gente assim: o Ronaldo, aquele lá do seminário, aquele lá do podcast, aquele lá da igreja, aquele lá, o pai daquela menininha que fica correndo na igreja. Ou outras coisas, né? Aquele engenheiro, aquele médico. Mas eu acho que não existe descrição melhor das pessoas nos conhecerem do que pessoas de fé e cheias do Espírito Santo. Para mim, é a maior descrição que um homem pode ter. Estevão foi chamado assim também, Paulo foi chamado assim e Barnabé foi chamado assim. Cheio de fé e do Espírito Santo. Barnabé, ele era um verdadeiro pastor de almas, né? Então, ele encorajava e exortava a todos, ensinando o evangelho. Nesse texto que nós lemos no início também, versículo 23 e 26, ele diz assim, ó: quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre pelas pessoas que estavam se convertendo. E exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então era um homem que tinha esse coração pastoral, de exortar os irmãos, de ensinar os irmãos, de que eram para eles permanecerem no Senhor. E no versículo 26, fala que durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia, discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. O testemunho que Barnabé e Paulo deram em Antioquia, no cuidado com os irmãos, na conduta, fizeram com que eles fossem chamados de cristãos, que quer dizer nada menos que seguidor de Cristo. Ou pequenos cristos, como a gente às vezes ouve. Parecidos com Cristo, é isso que quer dizer cristão. E quem não foi eles que se denominaram cristãos, chamaram eles de cristãos. Para vocês verem o exemplo que ele dava, né? Barnabé era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Foi lembrado pela igreja quando Antioquia precisava de um pastor, como nós já falamos. E também é importante falar, que a gente está aqui falando de várias qualidades, mas Barnabé não era perfeito. Ele se deixou levar, por exemplo, pela hipocrisia dos judeus quando se afastaram dos gentios, lá em Gálatas 2,13. Talvez os irmãos se lembrem que Paulo precisou confrontar Pedro, porque Pedro ele estava agindo de uma forma perto dos gentios, quando os judeus chegavam, ele mudava o jeito de agir. E aí Paulo fala que até Barnabé caiu nesse erro, né? Nessa hipocrisia. Então, assim, não era um homem perfeito. Nós não estamos aqui falando de homens perfeitos, porque ninguém é, irmãos. Eu e você podemos ser usados por Deus, mesmo diante da nossa imperfeição. Nós tentamos acertar muitas vezes e erramos. E às vezes nem tentar acertar a gente tenta, a gente já erra de primeira, né? Já erra de uma vez. Mas nós somos imperfeitos. Barnabé também era imperfeito. Mas isso não muda o fato que ele era um homem bom,
cheio de fé e do Espírito Santo. E diante dessas coisas, nós falamos aqui de 3 pontos, que eu vou repetir rapidamente para a gente ir para a parte de concluir. Servir a Cristo não é estar em evidência, mas sim à disposição. Essa foi a primeira coisa. Segunda coisa, parece que fazer menos, aquele que parece fazer menos está fazendo muito, né? Sem Barnabé não teríamos Paulo. E a terceira coisa, Barnabé foi reconhecido como um homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. E como eu aplico isso nas nossas vidas? O que isso traz para mim, né, de aplicação prática para nós vivermos essa palavra? A primeira coisa é, ser um grande servo de Cristo não exige de nós estar em evidência ou ser o nome mais importante, mas sim estar disponível nos momentos necessários e estar disposto a servir, com um coração cheio de amor e generosidade para Cristo. Então faça isso, irmão. Se coloque à disposição do Senhor Jesus. Busque o Espírito Santo de Deus. Esteja disponível para o irmão, para a irmã, para uma criança, para qualquer pessoa que se aproximar de você. Esteja disponível para o seu pastor. Esteja disponível para o seu líder. Esteja disponível no seu trabalho, na sua escola, onde você frequenta. Mesmo que você não seja o mais evidente, o mais proeminente, o Senhor vai te usar aonde você estiver disponível. Amém? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, nós podemos ser como Barnabé na vida de algum Saulo ou de algum João Marcos. Pessoas que precisam de apoio, de confiança, que se aproximam de nós. Precisamos acreditar nelas e introduzi-las na obra que estamos inseridos. Olha que interessante, muitas vezes, algumas pessoas estão precisando do nosso socorro, do nosso cuidado, da nossa atenção, da nossa confiança. Pessoas machucadas, pessoas fracas na fé, e nós podemos ser um Barnabé na vida delas. Quem sabe ali esteja um Saulo do seu lado, né? Ou quem sabe esteja um João Marcos. E você pode ser bênção na vida dessa pessoa, cuidando, tratando, aconselhando, ensinando, trazendo para perto de você, enquanto você ministra, né? Enquanto você trabalha para o Senhor. Então seja um Barnabé na vida de alguém. A terceira coisa, nós podemos ser reconhecidos por várias coisas que fazemos, mas nada terá mais valor do que as pessoas reconhecerem em nós que somos cheios de fé e do Espírito Santo. Como você quer ser reconhecido? Nós podemos ser reconhecidos pela nossa profissão, pelos nossos afazeres, pela família que a gente tem, mas cheio de fé e do Espírito Santo, não sei se todo mundo, né, consegue ser reconhecido dessa forma, né? Então vamos lutar por isso, vamos lutar para sermos assim, cheios de fé e do Espírito Santo. A quarta coisa, quando surgir a necessidade, a igreja precisará de pessoas de bom testemunho, cheio de fé e do Espírito Santo, para apacentar pessoas, encorajá-las, exortá-las, e os Barnabés são os que assumirão esses papéis. Eu sei que tem muita gente aqui que já trabalha na igreja, muita gente aqui já tem várias funções, mas a necessidade sempre vai surgir, os pastores sempre vão precisar, os obreiros sempre vão precisar de pessoas, os ministérios vão precisar, e são os Barnabés, os disponíveis, aqueles que têm o coração voltado para o Senhor, que serão lembrados nesses momentos. Então esteja disponível. E a quinta e última, Cristo não exige que sejamos perfeitos. Nenhum dos homens e mulheres de Deus na Bíblia eram perfeitos. Mas a perseverança em seguir a Jesus vai determinar se nós somos dele ou não. Irmãos, só Jesus Cristo é perfeito. Estamos vendo isso lá no seminário. Só Jesus Cristo é perfeito. Só ele não teve pecado. Só ele morreu e venceu a morte, porque ele era digno de vencer a morte. Só ele foi impecável. Nós não somos assim.
nem Barnabé, nem Paulo, nem Pedro, nenhum dos apóstolos, nem Moisés, nem Davi, muito menos Davi, né? Então, vamos perseverar até o final, porque o Senhor Jesus, Ele é capaz de nos perdoar os nossos erros, nos levantar, nos fazer continuar caminhando até vencermos esse mundo. Então, irmãos, a mensagem final que eu deixo para a igreja: siga o exemplo de homens e mulheres da Bíblia que demonstram um caráter como o de Jesus. Esses exemplos estão lá para seguirmos. Amém? Posso orar com vocês? Se vocês puderem ficar de pé. Senhor, nosso Deus, nessa hora, Pai, eu quero te agradecer por esse momento, quero te agradecer por essa mensagem, agradecer porque o Senhor, Pai, hoje nos instruiu de uma forma que nos mostra ali um caráter de um homem, Senhor, que foi muito útil na sua obra. Um homem que foi um pastor, um homem que foi um cuidador de pessoas, um homem que também teve seus erros, mas perseverou. E esses homens, olhar para a vida desses homens, Pai, nos faz entender que nós podemos seguir esses exemplos, nós podemos ser mais usados por Ti, nós podemos ser, Senhor, bênção onde estivermos, nós podemos dar fruto, nós podemos até formar pessoas, Pai, que vão fazer coisas muito maiores do que nós fazemos. Então, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe cada irmão que está aqui hoje, que eles levem no coração essa palavra, que aquilo que foi falado, Senhor, esteja escrito nas tábuas do nosso coração, que a sua palavra foi exposta. Então, que nós possamos aprender, Senhor, guardar, praticar, e que nós possamos seguir o exemplo, não só de Barnabé, mas de outros homens e mulheres de Deus da Bíblia, que mostraram para nós um caminho de serviço, de excelência naquilo que fizeram. Obrigado, Senhor. E como falei aqui também, nós não somos perfeitos. Eu oro, Senhor, para que o Senhor perdoe nossas falhas. Eu oro para que o Senhor, Pai, nos faça não errar de novo onde já erramos. E que o Senhor nos conduza, Pai, à perseverança. Para que no final dos nossos dias, Senhor, possamos ter um encontro real com Jesus, nos esperando, Senhor, naquele lugar maravilhoso, onde vamos entrar na alegria eterna do Senhor. Obrigado, Pai, mais uma vez em nome de Jesus. Amém.